Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Irmãos, nós estamos estudando, domingo após domingo, as parábolas do reino, as parábolas de Jesus. Eu estou concluindo a minha pós-graduação nesse assunto, já estou chegando no momento de conclusão, e eu senti que era o momento de compartilhar com a igreja todo o aprendizado adquirido, para que pudéssemos então nos alimentar desse riquíssimo acervo de ensinamentos e princípios apresentados a nós pelo Senhor Jesus, através de histórias, contos, comparações que ele fez ao longo do seu ministério terreno. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: transplante de coração. E nós vamos hoje pensar sobre a parábola do semeador. No dia 3 de dezembro de 1967, aconteceu o primeiro transplante de coração realizado por um médico chamado Christian Barnard, com o auxílio de 20 outros cirurgiões na África do Sul. Essa é a data do primeiro transplante de coração realizado pelo homem. E o paciente chamado Louis Wachowski, ele sobreviveu 18 dias. Depois de 18 dias transplantado, ele faleceu vítima de 2 pneumonias que ele contraiu. É interessante que nos Estados Unidos, aqui apenas uma comparação, nos Estados Unidos realizam em média 2.300 transplantes de coração por ano. No Brasil, em 2023, foram realizados 323 transplantes. Isso se dá muito também pela dificuldade das famílias em entender a importância da doação de órgãos depois que as pessoas morrem. Ainda há algumas dificuldades por parte das famílias no tocante a isso, não é? Agora, é muito importante também que nós prestemos atenção em alguns dados alarmantes. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, indica que a cada ano 17,3 milhões de pessoas, esse número pode ser até um pouco maior, 17,3 milhões de pessoas morrem em todo o mundo vítimas de doenças cardiovasculares, sendo que 80% desses óbitos são registrados em países de baixa e média renda. A estimativa é que em 2030, até 2030, o total de mortes possa chegar a 23,6 milhões. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no país em um ano. Isso significa que mais de 308 mil pessoas faleceram, principalmente vitimadas por infarto ou acidente vascular cerebral. Estudos do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo mostram que 60% dessas vítimas são homens com média de idade de 56 anos. A alta frequência do problema coloca o Brasil entre os 10 países com maior índice de mortes por doenças cardiovasculares. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas existem, pelo menos também dentro desta estatística, pessoas com outros tipos de problemas cardíacos, que a ciência não detecta, a medicina nada pode fazer. Cirurgiões, por mais estudiosos que sejam, não conseguem resolver. São os problemas cardíacos espirituais.
são os problemas do coração humano. E a parábola do semeador fala sobre isso. A parábola do semeador foi uma parábola contada por Jesus quando ele estava andando de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus. E na medida em que ele avançava por essas cidades, aumentava-se muito o número de ouvintes. Pessoas andavam longas distâncias para ouvirem aquele homem com seu poder de comunicação incrível que ele tinha, porque aquelas pessoas estavam todas elas vitimadas por um enfadonho ensino promovido pelos líderes religiosos que misturavam interpretações da lei com filosofia. Então eles não aguentavam mais aquele ensino cansativo, sem vida, sem amor, que nada acrescentava ao conhecimento que eles já tinham da Torá, mas de repente aparece um homem ensinando princípios e valores do reino de Deus de uma forma como ninguém nunca havia ensinado. Esse homem era Jesus. E através das parábolas, ele ia impregnando no coração das pessoas esses princípios maravilhosos do reino de Deus. E as pessoas queriam ouvi-lo. Então, elas iam se aglomerando, se aglomerando, se aglomerando. E Jesus usava essas oportunidades e apresentava essas histórias usando elementos do cotidiano do povo, casos que muitas vezes as pessoas conheciam, histórias passadas. E ele fazia isso com uma maestria impressionante. Ele fazia com que aquelas histórias ganhassem vida. Ele trazia essas histórias para dentro do contexto das pessoas. E aqui está desses momentos, uma dessas histórias que ele vai contar, que na verdade usando elementos que o povo conhecia muito bem, porque o povo de Israel tinha como base da sua economia a agricultura e a pecuária. Era um povo agrícola e que cuidava de gado. Então, quando Jesus conta essa parábola, eles automaticamente já começaram a entender, porque eles entenderam o que eu falo o porquê, ou pelo menos os elementos que Jesus foi usando, porque aquilo era muito familiar para eles. E depois Jesus vai apresentar aos discípulos a interpretação já bem pontual do que significava a parábola. Mas quando Jesus vai contar a parábola, aquelas pessoas estavam acostumadas com aqueles elementos, com aquelas situações pontuais. Porque naqueles tempos, as pessoas, elas precisavam plantar. Porque quando vinha a colheita, elas tiravam o dízimo para o templo, tiravam o dízimo para a obra de Deus, e elas não só utilizavam-se daquilo que elas colhiam, mas também vendiam nas feiras livres para que pudessem ter dinheiro para sobreviverem, porque era um estilo de vida muito difícil, um estilo de vida sofrido, porque eles estavam debaixo de uma alta carga tributária, imposta pelo Império Romano, imposta por Herodes, e eles tinham pouco para sobreviver. E o que garantia a eles a sobrevivência também era o produto da terra. Então Jesus aproveita essa oportunidade e conta a parábola do semeador. E ele vai dizer o seguinte, veja só, eu quero ler novamente para os irmãos. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. Isso era muito comum. Para todo lado que você andava, você via um semeador semeando sementes nos campos. Não é? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus conta essa parábola?
para aquele amontoado de pessoas, porque aquela situação exigiu isso. E quando Jesus Cristo diz, eis que o semeador saiu a semear, ele está falando de um homem com uma sacola do lado, uma sacola cheia de sementes. E como é que esses homens faziam? Eles andavam pelos campos, enchiam a mão de sementes e jogavam as sementes à revelia. Algumas dessas sementes caíam na beira dos caminhos, porque o constante ir e vir das pessoas abriam caminhos entre os campos. E aquela terra pisada servia de caminho para muitas pessoas. E algumas dessas sementes caíam justamente nessa terra pisada, endurecida. Não penetravam na terra e rapidamente os pássaros as comiam. Algumas outras sementes caíam em terrenos pedregosos e chegavam até a brotar, mas não havia como criar em raiz. O sol então as secava e elas morriam. Outras caíam no meio dos espinhos. A Palestina é um local onde há muitos arbustos, muitas plantas espinhosas. Sementes caíam no meio desses espinhos e, ao crescerem, eram sufocadas por aqueles espinhos e também não produziam fruto com qualidade. Mas no meio desse lançar de sementes, algumas caíam em terra propícia para receber aquela semente. E ali nascia aquela planta que produziria muitos frutos e aquilo seria a garantia de sobrevivência do semeador e de sua família. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Na verdade está contando para aquelas pessoas, mas na verdade existe toda uma aplicação espiritual aqui. Por isso que eu falei para os irmãos que há problemas cardíacos muito mais sérios do que esses que nós estamos presenciando, porque são problemas cardíacos espirituais. Há muitas pessoas que estão com os corações adoecidos e precisam de um transplante de coração, porque é disso que Jesus está falando aqui. Ao apresentar esses 4 tipos de solos, na verdade Jesus está falando de 4 tipos de coração. 4 tipos de ouvintes da sua palavra. Porque no meio daquela multidão que concorria para ouvir o pregador de Nazaré, havia 4 tipos de ouvintes, 4 tipos de corações ali. E eu quero pontuar um por um com os irmãos, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos mostre toda a sua vontade para a nossa vida nessa noite. Que ao final desse culto nós tenhamos realmente refletido acerca de que tipo de coração eu tenho. O primeiro tipo de coração que precisa de um transplante, e só o cirurgião Jesus Cristo é capaz de realizar, só Ele pode fazer esse transplante, só Ele pode mudar essa configuração desse coração, é o coração beira de caminho. Veja comigo novamente, versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Quais são as características de um coração beira de caminho? Bom, há muitas, mas talvez algumas mais principais. O coração beira de caminho é um coração aberto e desguarnecido. As pessoas que possuem um coração assim, são pessoas que comumente não conseguem se firmar em nada. São pessoas com as quais você trabalha, para as quais você prega, as quais você evangeliza, fala do amor de Deus, fala da graça de Deus, elas ouvem, mas a cada semente que você lança, Satanás retira, Satanás abocanha, porque não consegue penetrar no coração. É aquela pessoa que você trabalhou a vida inteira para vir à igreja, ela veio à igreja,
Naquela noite, um culto maravilhoso aconteceu. O pastor pregou uma mensagem maravilhosa. A pessoa vai embora e ela simplesmente não foi tocada, ela não se sentiu sensibilizada. Você pergunta para ela, e aí, gostou? Ela diz, gostei, legal, né? E não volta nunca mais. Uma pessoa que está aberta para tudo e para todos, mas ao mesmo tempo, nada toca, nada muda. Uma vez eu me lembro de uma situação que eu passei aqui nessa igreja. Foi há muito tempo. Foi em 1993, no antigo templo. Eu trouxe um amigo aqui. Pense num rapaz difícil para você pregar o evangelho. Pois eu preguei para ele, dia após dia, falando do amor de Jesus para ele. Pregando para ele. Aí eu falei, rapaz, vamos na igreja comigo. Eu te levo aqui na igreja, na rua Pernambuco. Fica mais perto para você por conta do ônibus. Então tá bom, eu vou lá com você. Que dia? Domingo, 7h30, ok. E eu vim com ele. Me sentei ali mais ou menos naquela região. O irmão João Ribeiro estava assim no fundo, com a sua Bíblia na mão, em pé. E o templo lotado. E eu trouxe aquele rapaz para o culto. E ele veio para o culto comigo. E o pastor Evaldo, pregando como só ele prega. Os irmãos sabem, né? E o pastor Evaldo pregando uma mensagem maravilhosa. E ele atento. De repente eu percebia que ele mexia no banco para lá, e ele mexia no banco para cá, e eu olhando para ele. E o culto naquele dia foi um pouquinho além do convencional. E de repente o pastor Evaldo fez um apelo. E algumas pessoas levantaram a mão. E o meu amigo levantou a mão, gente. E eu fiquei como que fora de mim. Eu não acreditei naquilo. E eu pensei, será? Será que é a primeira pessoa que eu vou levar para a igreja? Fiquei numa alegria, irmãos. E ele levantou a mão. E aí o irmão João Ribeiro chegou perto dele. Eu não sei se o irmão João Ribeiro vai lembrar disso. Eu me lembro muito bem. O irmão João Ribeiro disse assim, jovem, vai lá na frente. Ele está te chamando, vai lá na frente. E ele então saiu do banco, pediu licença e eu vim com ele, obviamente, eu vim com ele, né? Fiquei com ele, o pastor Evaldo fez algumas perguntas e orou, e ele recebeu um livrinho, não sei se os irmãos se lembram, O Mais Importante é o Amor. Ele recebeu um livrinho desse, se assentou novamente, e eu não me continha de tanta alegria no meu coração. Quando o culto acabou, nós saímos, havia uma escadaria, os irmãos se lembram? Havia uma escadaria na lateral, nós descemos, e subindo aqui, a 21 de abril, eu fui levá-lo ali. Antigamente tinha uma churrascaria chamada Maurício, lembram disso? Aí havia um ponto logo em frente, eu fui levá-lo, aí eu não me contive. Eu falei, rapaz, que alegria por você ter entregue a sua vida para Jesus, que maravilha. Ele disse assim, rapaz, não entreguei minha vida para Jesus não, é porque eu estava tão cansado de ficar sentado, que na hora que ele mandou levantar a mão e ficar em pé, eu aproveitei. Irmãos, pense numa decepção. Que balde de água fria que eu recebi naquela noite. Nunca mais ele veio à igreja, nunca mais tocou no assunto. Coração beira de caminho. Você joga semente, você joga, mas a semente não penetra. A pessoa não entende, a pessoa não quer, a pessoa fica indiferente. É um coração difícil esse. Precisa de um transplante, sim ou não? Para quantas pessoas você tem pregado o evangelho e elas têm se comportado dessa forma? Não se sensibilizam. Hoje estão aqui na igreja, amanhã estão numa balada, depois estão num forró, estão vivendo a vida como se nada fosse acontecer. E você está ali falando, mas a cada semente que você lança, Satanás facilmente vai lá e retira. Ela não penetra no coração. É o coração beira de caminho. Que Deus tenha misericórdia. Eu não sei se você está aqui nessa noite e se você está entendendo. Não sei se você já veio aqui algumas vezes, se você tem vindo aqui porque o amigo seu te convidou, para você não fazer feio, você veio.
Tem pessoas que são assim. Eu vou porque senão ele não vai parar de pegar no meu pé e eu tenho que ir. Eu fui assim para a igreja. Mas graças a Deus, meu coração não era assim, né? Porque senão... Mas há pessoas que vão por educação, porque tem dificuldade de dizer não, porque é um amigo, porque eu vou lá para poder ver a apresentação da filhinha do meu amigo, porque ele me convidou, porque ela vai cantar no coralito. Não, porque o meu amigo vai batizar e ele me convidou, eu vou lá. E fica nisso. Coração beira de caminho. Mas existe um outro tipo de solo, um outro tipo de coração que Jesus Cristo mostrou aqui. É o coração de pedra. Versículo 6. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Não conseguiu penetrar. Não conseguiu criar raiz. Ali não deu para poder plantar raiz. O sol secou. É o coração de pedra. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção nas características de alguém que tem um coração de pedra. E se porventura você realmente se identificar com esse tipo de coração, faça um transplante hoje mesmo. As pessoas que possuem um coração de pedra são pessoas que não conseguem criar raiz. Ao contrário do coração beira de caminho, que até recebem a palavra, acham o culto bonitinho, vão na igreja, gostam do culto, gostam do louvor. As pessoas com coração de pedra, elas estão literalmente fechadas para tudo e para todos. Dizem que Marilyn Monroe, a grande atriz norte-americana Marilyn Monroe, certa vez estava num hotel, e nesse hotel estava Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham. Billy Graham então mandou um recado para Marilyn Monroe, através do funcionário do hotel, dizendo para ela que queria falar de Jesus. Eu quero falar de Jesus para você. Marilyn Monroe devolveu o bilhete dizendo: eu não preciso do seu Jesus. Dias depois ela morreu, vitimada por excesso de medicamentos. As pessoas que têm o coração de pedra, elas se acham autossuficientes. Elas não reconhecem que precisam da graça de Deus, que precisam do amor de Deus. Elas não reconhecem que precisam do perdão de Deus, porque elas não se sentem culpadas. Eu tive o desprazer de conversar com um frentista de um posto de gasolina. Eu fui abastecer meu carro há muito tempo, e eu estava no posto, e eu sempre procurava uma forma de entrar no evangelho com as pessoas. Eu estava ali, ele abastecendo, e eu fui tentando entrar no evangelho com ele, e eu parei porque ele começou a zombar, criticar, fazer piadinha, começou a menosprezar o nome de Jesus, começou a zombar do nome de Jesus, dizendo claramente que isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer, que isso aí é coisa de gente que tem algum tipo de crise de consciência. E ele ria e dava risadas e mais risadas daquilo que eu falava, fazia gracejos imorais com algumas coisas que eu disse para ele, a ponto de eu dizer: não falo mais nada com você. Interessante que algum tempo depois ele morreu. Não sei como, não sei qual foi a situação, mas ele faleceu novo. Pessoas com coração de pedra, elas não aceitam que estão erradas. E esse é o grande problema. Por quê? Porque quando a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração, qual é, por que não dizer assim, o ponto principal da palavra de Deus no coração? É nos confrontar, é nos mostrar quem somos, é nos colocar diante de nós mesmos, é nos humilhar, é dizer: ei, desce daí, você não é o que você pensa, você é um miserável, você é um grão de areia
diante daquilo que você acha ser, você se acha ser. Você não é absolutamente nada. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus entra e vai rasgando o nosso coração, vai nos humilhando, vai nos envergonhando, porque ela vai mostrando para nós o tamanho da graça de Deus e o tamanho da minha indignidade. Mas se eu estou com o meu coração endurecido, isso não acontece. É por isso que há muitas pessoas que estão por aí dizendo que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus, que não precisam de igreja, que não precisam disso, não precisam daquilo. Muitos desigrejados hoje estão com seus corações assim, porque eles se acham autossuficientes, eles estão dizendo, vou caminhar sozinho. Não preciso de ninguém. Quem é você para me julgar? Quem é você para me apontar o dedo? Sabe quem tinha um coração assim? Faraó. Faraó tinha um coração de pedra. E o que é que o Senhor fazia? Quanto mais ele endurecia o coração, mais o Senhor endurecia, por sua vez, o coração de Faraó. Para que ele pudesse passar por todos os juízos pelos quais ele passou. Se você está aqui nesta noite, e você tem sido assim, irredutível, não tem aceitado as palavras que você tem ouvido, você não tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo. Deus está falando com você, mude de vida. Eu quero transformar a sua vida, eu quero fazer um transplante de coração em você. Mas se você continuar com esse coração endurecido, eu vou endurecê-lo ainda mais. Eu quero te dizer que você pode sair por aquela porta hoje transplantado, transformado, modificado, alcançado pela graça de Deus. Pessoas que têm o coração de pedra. Pessoas para quem você prega e aquela semente, ela não encontra um solo fértil para produzir. Pessoas que não reconhecem em momento nenhum a sua miserabilidade. E isso é terrível, terrível. Mas a parábola nos fala também de um outro tipo de coração. É o coração espinhoso. Veja comigo o versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. O coração espinhoso, ao contrário do que muitos pensam, não é o coração que fere os outros, mas é um coração ferido. Pelo quê, pastor? É um coração ferido pela indecisão. O coração espinhoso é aquele coração que recebeu a palavra de Deus. É aquele coração que creu. É aquele coração que entendeu. Brotou a semente. Mas é um coração que não consegue se livrar do mundo. É um coração que quer as duas coisas. Quer o Senhor, quer a igreja, quer o evangelho, mas também quer o mundo. Eu quero o mundo. Eu quero arranjar uma forma de ficar na igreja e ficar no mundo ao mesmo tempo. E isso vai ferindo o coração, porque a pessoa perde a alegria de viver diante de Deus, ela vive angustiada, amargurada, ela vive entristecida, porque ela não consegue encontrar satisfação, nem em Deus, e também não no mundo. Então ela fica no meio do caminho. Eu quero a igreja, mas eu quero as coisas que eu vivi. Eu quero ir para a igreja, mas eu quero trazer comigo o que sempre fez parte da minha vida. Irmãos, isso é impossível. Jesus disse isso. A semente foi lançada no meio dos espinhos, mas quando aquela semente, aquela planta começa a crescer, ela fica sufocada pelos espinhos. A luz do sol não é uma luz de qualidade, ela não consegue respirar adequadamente, ela não se desenvolve, ela não produz frutos como ela poderia produzir. E isso é sofrível. É o coração espinhoso, é o coração que está dividido, é o coração que não foi entregue totalmente para Jesus. É o coração que ainda está, todo ele, ou parte dele ainda é afetado
tentado pela vida pregressa. Sabe quem tinha um coração assim? A esposa de Ló. Misericordiosamente, Deus enviou seus anjos e eles foram retirar Ló e sua família de Sodoma. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, a esposa de Ló olhou para trás. E eu já li várias explicações do porquê de ela ter olhado para trás. Mas a que mais me convenceu é que ela se sentiu doída por ter de abandonar a vida que ela tinha em Sodoma. Ela olha para trás e como que lamentando a perda de tudo que havia sido estabelecido na cidade, ela se transforma numa coluna de sal. Assim estão muitas pessoas hoje, corações adoecidos, alguns beira de caminho, outros corações de pedra, há outros corações espinhosos. Eu tenho uma coisa para te dizer, querido, se você tem um coração espinhoso, escute a palavra: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E há mais uma palavra pesada da parte de Deus, está lá em Tiago, capítulo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que se fizer amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você que tem um coração espinhoso, para você que não se decide, para você que não consegue soltar o mundo, para você que não consegue se desvencilhar da sua vida pregressa. O que é que a sua vida pregressa lhe oferece que Deus não possa lhe oferecer 100 vezes mais? O que é que a sua vida pregressa tem de tão especial que Deus não possa te dar muito mais? O Senhor tem infinitamente mais para te dar do que aquilo que o mundo tem lhe dado. Está na hora de você fazer um transplante de coração. Está na hora de você mudar a sua configuração. Perder o medo de soltar o mundo. Certa vez uma garotinha, pequenininha, ela ganhou uma moeda do seu avô. E ela procurou um lugar para guardar a moeda. E achou um vaso no canto da sala. E ela pensou: vou guardar a minha moeda ali. Correu e enfiou a mãozinha dentro do vaso para guardar a moeda. Mas ela não conseguia tirá-la. A mãozinha, ela agarrou ali naquele local por onde entrou e não saía mais. E era um vaso que, se fosse quebrado, poderia machucar a menina. E o desespero tomou conta da casa. Os pais ficaram desesperados. Começaram a gritar, e a menininha não parava de chorar. E todo mundo gritando: como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Até que o avô da menina, sabiamente, calmamente, pegou a menina e disse: vem cá, filhinha, senta aqui no colo do vovô. Pegou o vaso e disse assim: o vovô vai te pedir uma coisa e você vai fazer, tá bom? Tá. Solta a moedinha. Não, eu não vou soltar a minha moeda. Solta a moedinha, filha. Depois nós vamos recuperá-la para você. Não, mas se eu soltar a minha moeda, eu vou ficar sem ela. Filhinha, solta a moedinha. Confia no vovô. E com muita dificuldade, ele fez com que a menininha soltasse a moeda. A mão ficou mais maleável e com muito jeito ele conseguiu tirar a mãozinha dela do vaso. Por quê? Porque ela foi capaz de soltar a moeda. Há muito coração espinhoso hoje que não solta a moeda. E a vida está
agarrada num emaranhado de crises, e de questionamentos, e de dúvidas, e de incertezas, e de tristeza, e de frustração, porque não solta a moeda. É isso que o Senhor Jesus quer mostrar aqui. Coração espinhoso é um coração que sofre, é um coração ferido, porque é um coração que não solta o mundo. Solte o mundo, meu irmão, não vale a pena. Solta a moeda, para que Deus possa arrancar você dessa vida mais ou menos que você tem vivido, dessa vida que te impede de se deleitar em Deus. Mas existe, caminhando para o final, existe um outro tipo de coração. É o coração boa terra. É o coração boa terra. É o solo fértil. O coração boa terra, veja só o versículo 8 de Lucas 8. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe quem tinha um coração assim? Zaqueu. Quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando em Jericó, ele disse: quero conhecer esse homem. Quero conhecer esse homem. Sai correndo, coisa que um judeu não fazia. Chegando lá, baixinho, né? Tentou olhar por entre os espaços que as pessoas davam, não conseguiu acesso. E aí havia um sicômoro, ele sobe com muita dificuldade. E ali Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E a Bíblia diz que ele recebe Jesus. E ali Jesus planta a semente. Lança a semente naquele coração. E a semente penetrou tão fundo, mas tão fundo, que ele diz: Senhor, eu entendi tudo. Eis que eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Quem é que está falando isso? Um chefe dos publicanos. E os publicanos eram quem? Eram judeus que trabalhavam para Roma. E muitos deles eram desonestos. E provavelmente Zaqueu era. E ele reconhece isso. A semente está produzindo fruto. E o primeiro fruto que sai é esse: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha os frutos surgindo. Por quê? Porque aquele coração recebeu a semente. Não há um coração que receba a semente que não produza fruto para a glória de Deus. Esse é o coração boa terra. As pessoas que têm este coração experimentam algo extraordinário em suas vidas. Ao receberem a palavra, deixam-na penetrar em seus corações. O resultado é uma mudança radical. As coisas velhas se passam e tudo se renova. Tornam-se felizes, cheias de saúde espiritual, entregam-se a Jesus sem reserva e produzem frutos para a glória de Deus. Qual é o coração que nós precisamos ter? Um coração fértil, um coração boa terra, que não tenha dificuldade em receber a semente, que não tenha dificuldade em entender os propósitos da semente. Esse é o coração que todos precisam ter. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo pode colocar um coração assim hoje em você. Por isso, eu quero partir agora para uma pequena aplicação, uma aplicação rápida. Qual destes corações é o seu? Qual desses corações você tem? Que tipo de coração é o seu? Amigo, você que está aqui nos visitando, você tem sido um coração beira de caminho? Você entendeu a pregação dessa noite? Algo mexeu em você? Algo falou a você? Se você falar: não, eu ouvi, gostei da palavra do pastor, mas não senti nada, cuidado. Cuidado, porque
o que nós acabamos de pregar para você é a palavra de Deus. O que nós acabamos de lançar no seu coração é a preciosa semente de Deus. E você está mantendo essa semente à disposição para que Satanás a retire rapidamente do seu coração. Se você não se atentar para isso, talvez você não tenha uma outra oportunidade. Que tipo de coração é o seu? É um coração de pedra? Você tem sido irredutível? Você realmente tem alimentado dentro de você a certeza de que você não precisa de Deus? Eu não preciso de Deus, não preciso de Jesus, não preciso da igreja. Cuidado, cuidado, porque você vai descobrir isso, ou pode descobrir isso, tarde demais. Tarde demais. Há muitas pessoas que vão perceber que cometeram o maior erro de suas vidas tarde demais. Hoje o Senhor o trouxe aqui, o Senhor a trouxe aqui, para que você possa descobrir que tipo de coração você tem, para que Ele possa realizar um transplante em você. Que tipo de coração é o seu? Um coração de pedra? Que tipo de coração é o seu? Um coração espinhoso? Você não consegue parar de vivenciar a vida que você sempre teve antes de conhecer a verdade? Você quer viver uma vida dupla? Você tem vivido uma vida dupla? Você é uma coisa na igreja e outra fora dela? Você é aquele que quer as duas coisas? Você quer a igreja, você gosta da igreja, você gosta do pastor de adoração, você gosta do pastor da igreja, você gosta dos diáconos, eu gosto da igreja, é um ambiente bom para mim, para minha família, eu gosto de ouvir o coral, eu gosto de louvar, eu gosto de estar na igreja, mas eu não consigo ficar sem as coisas que eu vivia antes, eu preciso do mundo, eu não consigo ficar sem o mundo. Esse é o coração que você tem? Eu quero te dizer, faça um transplante, porque esse coração, ele não é o coração que Deus quer que você tenha. Que tipo de coração é o seu? Nós vamos, nesse momento, cantar algo que o coração boa terra oferece. Se você nesta noite convidar o Senhor para realizar um transplante de coração em você, você será calmo, sereno, tranquilo. Você vai encontrar um descanso no Senhor. Você vai descobrir o que é viver. Porque o coração boa terra é um coração que nos dá vida, que nos faz viver. Quem sabe hoje você pode fazer um transplante de coração. Vamos louvar.